como único e suficiente Salvador das suas almas. Ele disse que estava atormentado em chama, e ele ergueu, a Bíblia diz que ele ergueu, estando em tormento, viu de longe Abraão, porque esse fato ocorreu no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia usa essa expressão pai Abraão, porque Abraão era o pai da fé, representa o pai da fé. Aqui no texto representa o próprio Deus para nós. Aí olha o que o pai Abraão responde para ele no versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então, uma coisa é clara, esse rico ele tinha condição de ajudar Lázaro. Ele tinha condição, e um dos piores pecados que existe é o pecado da negligência. Você pode fazer e não faz. Então, enquanto Lázaro desejava alimentar-se, ele podia dar para Lázaro, mas ele não dava. Por isso aquele texto que o Senhor diz: tive fome e não me deu. Porque quando não fizeste a um desses pequeninos, a mim não o fizeste. Então, quando a gente deixa de socorrer um servo de Deus, uma pessoa que padece naquele momento, seja qual for a sua situação, você pode ajudar. Se você não ajuda, entenda o Evangelho simples de Jesus. Você está deixando de fazer para o próprio Deus, e isso o Senhor condena claramente, o pecado da negligência. Você pode fazer e não faz. Por isso estava atormentado agora, passando por toda essa situação de separação eterna de Deus. Esta é a morte, separação, não extinção, separação eterna de Deus. Aí o pai Abraão disse que há um grande abismo no versículo 6, que os que estão lá não podem passar para os que estão cá. Então, meu amado, não existe purgatório, existe céu e inferno. Não adianta missa de sétimo dia, não adianta vela. Você tem que receber Jesus como Salvador da sua vida aqui na terra. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, diz a palavra, porque depois a Bíblia diz claramente: segue-se o juízo, é céu ou inferno. Mas o que eu tenho para oferecer nessa noite, para todos que me ouvem e me assistem, é que Jesus tem o céu para você, que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas muitas pessoas têm desprezado a palavra, porque só há um caminho chamado Jesus Cristo, é o centro da nossa fé, a razão do nosso viver, o Salvador tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ninguém vai ao céu senão por Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então há um grande abismo, o pai Abraão disse. É um grande abismo. Aí o Lázaro diz, o rico diz assim: rogo-te, pois, ó pai, que mandes na casa do meu pai. Mande eles na casa do meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Então ele pediu para Lázaro, pediu para alguém ir lá e pregar a palavra dos que já estavam mortos. Mas quando você já está na glória com o Senhor, você já está definitivamente. A Bíblia diz que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Veremos a face de Jesus do jeito que Ele é, diz a palavra. Nós vivemos para sempre. Quem está lá não volta, quem está lá está com Cristo para sempre. Ele tem a certeza da salvação, certeza de vida eterna. Então tem muito crente que fica atrás de anjos, né? Colossenses diz para você ter cuidado ao culto aos anjos. Só acredita na palavra se vê coisas extraordinárias, se o pregador ficar vendo fogo para cima e para baixo. Mas o Evangelho de Cristo é simples. O Senhor respondeu claramente para ele: ele tem Moisés e os profetas. A palavra do Senhor é a profecia para a tua vida nessa noite. Se você tem essa palavra, você crê nessa palavra, não tem que vir anjo do céu, que por sinal, se vier o anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema, diz o apóstolo Paulo. Então aqui na terra, a palavra de Deus, segundo está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, Deus falava pelos profetas antigamente, hoje Ele fala pela palavra. Então essa palavra é suficiente para te salvar. Quando você crê nessa palavra, a Bíblia diz claramente que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então tem muito crente que quer ver coisas estranhas, fica atrás de coisas
coisa esquisita, de qualquer vento de doutrina. Não creia na palavra simples do Evangelho, que é essa palavra que te leva para a glória, quando ela é pregada com verdade. Assim diz o Senhor. E no versículo 30, o rico disse assim: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então nós vemos claramente aqui a consciência da alma, porque a pessoa quando morre, ela está consciente. A doutrina do sono da alma de Satanás é uma doutrina de serpente, que não é verdadeira. A alma no céu é consciente, como está lá em Apocalipse, quando as almas dizem: Senhor, até quando se fará justiça? E o Senhor manda eles esperar um pouco, até que se complete o número dos irmãos que adoram a Jesus. Então a pessoa, se ela for para o céu, ela fica lá consciente. E se ela for para o inferno também, ela está consciente. Tanto que esse homem está falando no inferno, dizendo: ó pai Abraão, mande alguém pregar para a minha família. O Senhor responde para ele: mesmo que algum dos mortos ressuscite, se ele não crer nos profetas, se ele não crer nessa palavra, se eles não crerem nessa mensagem, de forma nenhuma crerão, mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então aqui você vê a alma consciente. Você vê a alma consciente depois da morte, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, alma, lugar das emoções. Espírito é o que nos liga a Deus, porque o espírito nosso testifica com o Espírito de Deus, conforme está lá em Coríntios, que somos filhos de Deus. O que é testificar? É testemunhar. Então nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Nessa doutrina da tricotomia, corpo, alma e espírito, o que nos envolve com Deus é o Espírito. É Ele que fala, é Ele que testifica, Ele dá testemunho. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É por isso que tem muito crente que se emociona na alma, mas não tem nada de espírito. Quando vem a primeira dificuldade da vida, ele padece. O cristão cheio do Espírito Santo, alimentado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito de profecia, que é a palavra de Deus, ele passa o que passar, ele não desiste da vida. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite, e certamente, se você crer, se você ouvir de todo o seu coração e guardar essa palavra no seu espírito, o Senhor te abençoará. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.